banca da SpaceX mudou, agora é o Unesp, e aí o que esperar? Gente, eu sei que você que está aí acompanhando para fazer a prova da SpaceX, está estudando há muito tempo, do nada veio essa notícia nova que a banca mudou. E quando a banca muda, muda-se muitas das nossas expectativas em relação aos nossos estudos, além das expectativas, as estratégias que a gente pode utilizar. Até mesmo porque, com uma banca nova, pode ser que a gente tenha um modelo novo de prova e um modelo de questões de prova, né? No caso, é isso que a gente tem que começar a reaver nos nossos estudos. Como que estavam sendo os nossos estudos anteriormente e como que a gente pode adaptar ele para uma nova banca. Gente, o edital ele não mudou em termos de conhecimento, vocês precisam saber as mesmas coisas. Hoje eu estou aqui para falar de geografia. E se você não me conhece, meu nome é Jéssica Fontes, professora de geografia, geopolítica, atualidade. Falo em todas as minhas redes sobre geografia, geopolítica, atualidade para concursos. Trabalho aí pelo menos há uns 8 anos com a SpaceX. Acompanhei duas grandes mudanças nos últimos anos. Eu confesso que nos últimos 2 anos eu percebi uma mudança muito forte na prova. Eu já estava preparando os meus alunos, né? O primeiro ano que teve essa mudança foi da prova de 2024 para 2025. A gente teve uma mudança muito forte. Eu estranhei muito essa mudança. E durante o ano de 2025, a preparação do ano de 2025 para a prova de 2026, né, que foi a prova do ano passado, né, para a turma de 2026, a gente já vinha estudando com um novo modelo, que era um modelo onde tinha mais geografia física, né? E eu tinha no meu coração que a gente ainda poderia esperar novas mudanças. Eu confesso que eu achei que a gente teria uma prova bem parecida ali, né? Ainda era a banca antiga, a banca que fazia as provas anteriores, mas que a gente voltasse ali para um modelo de 2011, 12, 13, onde tinha muita geografia física, onde era uma prova um pouquinho mais enxuta, mas que ia mais para esse lado. E aí a banca veio, né, uma banca nova. Vocês provavelmente devem já ter consumido aí vários conteúdos de pessoas especializadas em SpaceX falando sobre o que esperar para a prova como um todo, mas hoje eu vim falar aqui de geografia, como que a gente pode alinhar nossas expectativas e, né, fazer novas estratégias, o que esperar para essa prova. Uma banca nova, ela sempre deixa a gente apreensivo, tá? A gente fica apreensivo porque a gente não sabe o que esperar, mas tem um ponto aqui extremamente interessante. A VUNESP, ela é uma banca bastante conhecida, né, por fazer provas de polícias militares, Ministério Público de São Paulo, por fazer várias provas de vestibulares, né? Então, por exemplo, a prova da Unesp é feita pela VUNESP. Então, assim, a gente tem muitas provas anteriores dessa banca para a gente olhar, para a gente analisar, para a gente estudar. E aí, nesse sentido que eu vim aqui trazer para vocês últimas questões e a gente tentar traçar ali uma nova estratégia para os nossos estudos. O conhecimento é o mesmo. A forma como ele é abordado que pode ser distinta, né? Então, assim, vamos fazer as provas anteriores da SpaceX? Vamos fazer as provas anteriores, exatamente porque, como eu disse para vocês, conhecimento é conhecimento. Mas uma nova estratégia aqui que a gente tem que ter é fazer provas da banca da VUNESP, é fazer prova da PM de São Paulo, né? Apesar de eu acho que a gente tem que tentar alinhar, por exemplo, nível de dificuldade, né? Por exemplo, nesse quesito, eu acho as provas da PM mais um nível bem abaixo do que seria necessário para a SpaceX, para a PrEP, né? A PrEP, ela sempre exigiu muito da gente, então eu não acho que o nível de dificuldade vá cair, né? O modelo de prova que vai mudar, mas o nível de dificuldade vai continuar o mesmo. Então, eu acredito muito que a gente também tem que saber escolher as questões que a gente vai treinar. A gente não vai treinar só essa banca, né? Por exemplo, só essa banca, só essa prova, né? Ah, é a banca, então vou treinar só essa prova. Só vou fazer todas as provas de PM de São Paulo, né? Outras PMs, porque é nível médio, etc. Não. Por quê? Por exemplo, eu acho o nível muito baixo, né? Exige de uma certa maneira, mas são questões mais diretas e tal. Por exemplo, eu já colocaria meus alunos para fazer a prova da Unesp, do vestibular.
porque aí já tem uma exigência maior, né? São pessoas que vão fazer, são pessoas que estão saindo do ensino médio e exige ali exige um pouco mais de conhecimento. E a VUNESP, ela é muito conhecida por gostar de geopolítica. Então, nesse sentido, eu acho que a PrEP poderia voltar, né, por um padrão que é já bastante conhecido da própria exigência da prova da PrEP, que é pedir geopolítica, que é pedir geografia humana, e quando cai geografia física, porque cai geografia física, né? Então, em toda a prova aí, a gente vai ter 30% da prova com geografia física. Isso é mais ou menos uma análise que eu tenho feito, eu tenho levantado provas. Então, desde que saiu que a prova da VUNESP é a banca, eu tenho tentado levantar provas, eu estou olhando as provas da VUNESP já teve prova, por exemplo, esse ano, então olhei para as provas desse ano, olhei para as provas de 2025, 2024, né? Então, é um padrão da VUNESP, né? Eles fazerem essa proporção 30-70. Então, 30% de geografia física, 70% de geografia humana. Mas quando cai geografia física, ela cai de uma forma muito específica. Então, o nível de conhecimento é aquele nível de conhecimento mais detalhado. Se você estudar mais geralzão, você não vai conseguir acertar uma questão de geografia física. E eu sempre falo para os meus alunos, geralmente vocês, principalmente quem não é meu aluno, né, tendem a não olhar para a geografia física como uma força, né? Como algo que você tem que ali usar contra o seu concorrente. O seu concorrente geralmente deixa a geografia física de lado, até mesmo porque é difícil, até mesmo porque tem muitos detalhes, exige memorização, exige gravar de uma certa maneira, exige prestar atenção aos detalhes, exige fazer muito exercício. E muitas vezes essa parte ela é dada de uma forma mais superficial. E aqui a gente precisa ir nos pormenores. Isso pode ser uma força sua. Então, por exemplo, quando os alunos erram, né, que eu estava fazendo essa estatística, esse levantamento, quando eles erram, geralmente eles vão errar questões de geografia física. Então, estratégia que eu faria aqui é você estudar os dois, mas no momento de revisão, por mais que seja 30% da prova, você vai ter que colocar um peso 2 aí na sua revisão. Então, se você tende a fazer uma estratégia de revisão que é peso 2 para geografia humana e peso 1 para geografia física, eu não faria isso, né? Eu colocaria o mesmo peso, mesmo que ele tenha ali, ele apareça menos na prova, tá? Mas é por isso, porque ele é ali o calcanhar de Aquiles do seu concorrente, ele pode ser a sua força. Então vamos lá. O que eu trouxe aqui foi trazer algumas questões para a gente poder tentar entender como que a gente vai encontrar questões sobre isso na internet, quais tipos de questões a gente pode, né, olhar e falar assim, esse tipo de questão é o que eu tenho que estar preparado. Trouxe aqui para vocês questões da última prova da Unesp, né, um vestibular bastante importante em São Paulo. E aqui, ó, a gente já vê invasão Rússia da Ucrânia. Então, além de geopolítica, uma geopolítica muito atual, né? Porque é o seguinte, a gente tem de olhar para a geopolítica pelo menos nos últimos 30 anos. Mas, ó, aqui a gente fala sobre a construção do termo sul global, que é algo que a gente tem falado bastante nos últimos 5 anos. Então, aqui, falar do sul global, invasão da Ucrânia, que é de 2022, ataque do Hamas, tá? Lei brasileira que proibiu o uso de celulares por estudantes, ou seja, tem uma carga de atualidades muito forte aqui, tá? Então a gente precisa também estar olhando para os noticiários. E aí o que que acontece? A VUNESP, ela tende a ser uma prova que se afasta mais dos autores dos editais. Por exemplo, era muito fácil, de uma certa maneira, eu dar aula para vocês de geografia para a banca da antiga, da PrEP, porque eu tinha ali autores que eu poderia estar me baseando, eu poderia estar ali usando livros do edital. A VUNESP, ela se afasta um pouquinho disso, ela não se baseia tanto nos autores, ele não se baseia tanto nos livros.
o que pode fazer com que a gente tenha uma sensação que a gente tem mais coisa para estudar. E a geografia já é um dos editais, talvez a geografia seja a matéria com mais tema de estudos. Então, você precisa ter um estudo que é estratégico, estruturado, organizado, né? Tanto na parte de construção de conhecimento, quanto na parte de revisão. E era mais fácil também, por exemplo, da gente ter isso. Então, estava ali fechadinho, eu sabia exatamente o que eu precisava estudar, mesmo que nos últimos anos ela tenha trago ali temas novos, temas que não estavam embasados no edital, tanto que hoje eu enxergo que ela já estava dando indícios para gente que iria mudar, né? E aí mudou, assim, de uma certa maneira, bem drasticamente. E, por exemplo, por uma questão de recurso, fica mais difícil também. Então, por uma questão ser anulada. Então, agora a gente vai ter probabilidades menores ainda de serem anulados. Ou seja, ficou mais difícil? Não necessariamente porque não entrou temas novos, mas vai exigir mais de vocês, tá? Dentro de geografia. Não posso falar pelas outras matérias. Depois, se vocês quiserem, eu tento ver aí, né, uma análise de inglês e etc. Mas é isso. Vamos lá. Ele fala o seguinte: movimentos sociais. Então, ele está trazendo aqui algo que é de atualidades, que tem a ver, né, constantemente com a gente. Fala em rede, então está trazendo aqui um tema de globalização. E aí, nesse sentido, a gente abre muito esse tema, né, porque esse é um tema que a gente pode pegar a globalização desde as grandes navegações, mas normalmente na geografia a gente faz um recorte desde a Revolução Técnico-Científica, né, da Terceira Revolução Industrial, com foco a partir do mundo pós-Guerra Fria, né? Mas ok, os movimentos sociais, como todos os movimentos sociais da história, trazem a marca de sua sociedade, são amplamente. E aí um ponto importante aqui que a gente talvez não tinha tanto assim na última PrEP, que é análise de gráfico, análise de imagem, textos que possam ser textos bases para gente. Então o texto ele nos ajuda de uma certa maneira a nos colocar ali dentro da questão, da temática, nos situar dentro da temática, né? Então, é como se lá em redação a gente tem os textos que nos ajudam a criar a nossa redação, a pensar no contexto da redação, aqui é a mesma coisa. Então, vocês vão ver que é extremamente comum, ó. Todas essas questões, elas foram questões da mesma prova. Então, ó, gráfico, mapa, imagem, texto. Então, ela dá base pra gente. E aí, como ela dá base pra gente, ela exige também que a gente sempre consiga contextualizar com o que ela deu, tá? Então, use isso a seu favor. São amplamente constituídos de indivíduos que convivem confortavelmente com tecnologias digitais. Ele já tinha falado pra gente, né, sobre a questão em rede, no mundo híbrido da realidade virtual, que, ó, fazendo um paralelo entre a terceira e a quarta revolução industrial, seus valores, objetivos e estilos organizacionais referem-se diretamente à cultura de autonomia que caracteriza as novas gerações de novo século. E aí, de certa maneira, esses textos, né, eles podem parecer textos inicialmente até cansativos para gente. Vou dar uma dica. Leia ali de uma maneira geral, leia rapidamente, anote, faça o que eu estou fazendo, né? Destaque palavras que você acha que possam ser palavras-chave, mas não se prenda tanto. Vai para o comando da questão, tá? Ele está falando para a gente que é um movimento social em rede, ou seja, um movimento que aconteceu em escalas, que aconteceu conectado, integrado. Então já está falando isso para a gente. Perceba que você também tem que saber interpretar. E ele fala que esses movimentos sociais utilizou as tecnologias digitais, seus valores, objetivos, estilos organizacional, referem-se diretamente à cultura da autonomia que caracteriza as novas gerações. Opa, então ele está falando aqui novas gerações de um novo século. Então, trazendo aí que pode ser um movimento social feito ali por uma geração Z, por novas gerações, por jovens. Não poderiam existir sem internet. Opa, então eu tenho um movimento aqui que não poderia existir sem internet. Mas seu significado é muito mais profundo. Eles são talhados por o papel de agentes da mudança da sociedade em rede, num contraste agudo com as instituições políticas obsoletas, herdadas de uma estrutura social historicamente superada. Esse texto, ele parece ser muito complexo num primeiro momento.
E aí ele pergunta qual movimento social poderia estar associado a isso. Ele fala: invasão da Ucrânia, ataque do Hamas, recente lei brasileira que proibiu o uso de celulares, ocupe o Wall Street, Primavera Árabe. E aqui, para você saber a resposta, você tem que saber desse movimento, né, em sua particularidade, em sua profundidade. A resposta: Primavera Árabe. Para quem não sabe, né, a Primavera Árabe, ele é foi um movimento social, então ele fala isso pra gente. O único desses aqui, na verdade, a gente teria dois movimentos sociais, que é a letra D e a letra E, só que no Occupy Wall Street, que reuniu investidores de mercado financeiro, por mais que seja um movimento, né, social, de uma certa maneira, porque faz parte de uma parcela da sociedade, não é um movimento que está ali buscando superar instituições políticas obsoletas. A Primavera Árabe, sim. Né? Então, eu tenho, tanto que, para quem já estudou a Primavera Árabe, sabe que a Primavera Árabe, ela também, muitas vezes, né, foi chamada de a Revolução do Twitter. Porque as manifestações, elas foram marcadas dentro de um ambiente digital. A proliferação, né, a proliferação desse movimento, ele aconteceu no ambiente digital. E ele estava ali para. Foi feita principalmente por jovens que queriam acabar com as ditaduras do Oriente Médio, do Norte da África, né? Inicialmente começou no Norte da África. Então, Tunísia, Marrocos, Egito, né? Líbia, posteriormente indo para o Oriente Médio. E aí, dentro desse contexto, você teria que se pautar na interpretação do texto para que você pudesse responder. Aqui ele não estava perguntando para você, papum, direto. Ele queria que você conseguisse interpretar esse texto e contextualizar esse texto com uma dessas questões. Invasão russa na Ucrânia, ataque do Hamas, né? E é bem recente, ataque do Hamas, invasão da Rússia de 2022, ataque do Hamas de 2024, lei brasileira que proibiu os celulares é de 2025, tá? Então é isso. Olha a segunda questão. No cenário geopolítico contemporâneo, marcado por mudanças e desafios significativos, o conceito de sul global. Gente, se você estuda geopolítica, regionalização, no meu curso, por exemplo, é a primeira aula que eu dou, regionalização, para vocês entenderem qual mundo que vocês estão tratando, né? O sul global, ele é um conceito que vem da divisão de mundos, de uma divisão de mundo pós-Guerra Fria, de uma divisão de mundo onde eu tenho a emergência de países em desenvolvimento. Eu tenho ali o aparecimento dos países emergentes e do fortalecimento desses países emergentes, tá? Então, o sul global, ele não tem nada a ver com cartografia, por exemplo. Eu sei que, em grande parte, os países do sul global, eles vão estar no hemisfério sul. Mas o sul global, a nomenclatura sul global, ele tem a ver, na verdade, com os países emergentes, países pobres. Vou dar um exemplo. A Austrália é um país do norte global, mas está no hemisfério sul. Então, é necessário a gente também compreender as diversas visões que a gente tem da geopolítica moderna, contemporânea. Vem ganhando destaque como um vetor crucial para o debate sobre desenvolvimento inclusivo e equitativo. Então, exatamente, é um movimento. No passado, a gente teve o lançamento de um novo mapa do Brasil, onde o Brasil está no centro. E aí, esse mapa, ele foi, né, o IBGE falou que era um mapa para que a gente pudesse olhar para o mundo, a visão de mundo que a gente tem, seja uma visão a partir do Brasil. De uma certa maneira, né, é um debate sobre desenvolvimento equitativo e inclusivo, né, de a gente passar a olhar para o mundo a partir do nosso chão, do nosso território, tá? Esse termo transcende as fronteiras geográficas tradicionais, né, porque não está ligado à cartografia, reunindo países que compartilham desafios socioeconômicos similares e uma história de marginalização. Então, ele acaba falando aqui pra gente, né? A gente está falando de países que estão na periferia do capitalismo, tá? Nas relações internacionais. Presidência brasileira do G20 entre 2023 e 2024, seguida pela África do Sul, simboliza a emergência. Olha que contextos tão atuais, 2023, 2024, né? África do Sul foi em 2025. Simboliza a emergência das nações do Sul global no cenário mundial, redefinindo as dinâmicas de cooperação internacional. Aqui ele poderia, por exemplo, falar para a gente do fortalecimento dos BRICS, né,
dos novos formatos, do fortalecimento do banco, dos BRICS. A gente podia falar dos BRICS, né? Porque hoje os BRICS é o grande mecanismo desse aumento de relevância dos países do sul global, tá? Tanto que vai ser extremamente comum você ouvir falar, né, um presidente que faça parte dos BRICS, quando ele vai discursar, ele vai falar pelo fortalecimento do sul global. É muito comum, tá? A construção geopolítica do termo sul global evidencia o quê? Maior representatividade e relevância para os países periféricos, países da periferia do capitalismo no cenário internacional. Eu estou falando ali do Brasil, eu estou falando da China, estou falando da Índia, estou falando da Rússia, estou falando do Oriente Médio, de países africanos, né, do Egito, e assim por diante, tá? Então, é isso. Queridos, vocês viram que tem outras questões que eu posso comentar aqui com vocês, mas eu vou deixar isso aqui para uma segunda análise, que é para falar sobre como a VUNESP faz análise de gráficos e de imagens. E se vocês querem essa aula, deixa aqui nos comentários para mim, que é muito importante. Falando, professora, traga a próxima aula, faz análise aí das próximas questões. Né? Vou pegar várias provas aí diferentes, com níveis diferentes, com estruturas diferentes, para que a gente possa analisar. E é isso, deixa aqui o seu comentário. E se você quer se preparar de forma completa, organizada, estruturadas, com planejamento, né, com todas as aulas disponíveis, né, para fazer uma boa prova do SpaceX e ainda dá tempo, vou deixar aqui embaixo para vocês a minha mentoria de geografia com mais de 150 aulas gravadas, né? Essa mentoria vocês têm acesso a um planejamento semanal e com simulados semanais também. Então, planejamento de você saber exatamente o que você tem que estudar nesse momento que a gente está com uma banca nova, isso aí é extremamente importante, viu? Beijos, abraços. Me sigam nas redes sociais, deixe o seu like aqui, que é muito importante para mim. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.